Olá, pessoas! Hoje vamos falar de O Ritual, um filme de terror de 2025 dirigido pelo David Midell com Al Pacino como grande nome do elenco, e ele é sem dúvida o grande chamariz para essa produção, que é mais um filme de exorcismo e que carrega o peso de se inspirar em um caso real de possessão da Emma Smith, um dos maiores documentados da história dos Estados Unidos. E eu, como fã de cinema que já viu vários filmes de exorcismo, principalmente recentes, e que inclusive foram bombas gigantescas como O Exorcista Devoto, eu fui assistir esse filme aqui sem muita expectativa e torcendo para não ser mais um filme genérico de exorcismo, mas infelizmente nem tudo que a gente quer acontece. E primeiro, vamos falar do contexto aqui desse filme, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer nas minhas críticas. E O Ritual se baseia no caso da Emma Smith, uma jovem que em 1928 passou por um exorcismo que marcou os Estados Unidos, e a ideia de trazer uma história real para o cinema é sempre interessante, e principalmente no terror, porque nesse gênero, fazer um filme baseado em fatos reais tem um peso psicológico a mais, e o filme foca em dois padres, o padre Joseph Staker, feito pelo Dan Chives, que está em crise com a sua fé, e o experiente Theophilus, feito pelo Al Pacino, que é chamado aqui para liderar o exorcismo. E essa premissa nós já vimos em vários filmes de exorcismo: dois homens com conflitos internos e uma jovem possuída e uma igreja tentando lidar com o sobrenatural. E eu já adianto que não tem nada de especial aqui, o filme é raso em praticamente tudo que ele faz, e o Al Pacino, aos 85 anos, que é uma lenda viva do cinema, ainda mantém a sua presença em cena, carregando magnetismo inegável, e aqui ele faz um padre com uma mistura de gravidade com exaustão, como se o personagem carregasse o peso de anos e anos enfrentando demônios, e há momentos aqui em que ele até tenta, mas claramente dava para notar que ele estava nesse filme no piloto automático, especialmente nas cenas de diálogo, onde a sua entrega é contida. Já o Dan Chives, por outro lado, tenta passar na sua atuação um padre impulsivo, cheio de dúvidas, e traz uma energia nervosa que reflete até bem o conflito interno de alguém questionando a sua própria vocação. E a moça possuída, feita pela Abigail Cohen, também tem os seus momentos mais naquela atuação clichê de pessoas possuídas que nós já vimos 1 milhão de vezes. Ela não traz nada de novo, nada que vale um destaque, é só grito e aquela voz grossa forçada com efeitos sonoros que, vamos combinar, não traz mais impacto nenhum para esse tipo de filme, só fica repetitivo. E a química entre os atores nas cenas mais intensas também é muito ruim, gente. Algumas vezes passa aquela sensação até de amadorismo. E falando do maior problema pra mim, que é a direção do David Midell, e eu entendo a intenção de querer dar um ar mais realista pra história, mas a escolha por uma cinematografia pseudo-documental com uma câmera tremida e sons aleatórios é simplesmente desastrosa. É sério, tem hora que parece que eu tava assistindo um found footage mal executado e capenga. Tem uma cena, por exemplo, em que tem um padre lendo a Bíblia e a câmera balança como se fosse uma perseguição do John Wick. É difícil de assistir, e o terror, para funcionar, precisa de atmosfera, de construção cuidadosa, e aqui a direção parece querer compensar a falta de tensão com movimentos frenéticos. É como se o filme não confiasse na própria história e tentasse distrair o espectador com truques visuais. E outro ponto que me incomodou muito foi o roteiro, assinado pelo próprio diretor. A história tinha potencial para explorar as tensões psicológicas e sociais do exorcismo, especialmente considerando o contexto dos anos 20, quando a Igreja Católica ainda lidava com rituais cheio de simbolismo medieval, e por ser um caso real, mas o texto fica preso a clichês do gênero: a menina contorcendo o corpo, o demônio falando em línguas, os padres gritando versículos. Não há uma tentativa de subverter essas convenções ou de oferecer algo novo, e o pior, a narrativa não aprofunda os conflitos dos personagens. A crise de fé do Steg, por exemplo, é mencionada, mas nunca explorada com profundidade que merecia. E falando no terror, vamos ser honestos, O Ritual não assusta em momento nenhum. Eu que já vi de tudo nesse gênero, desde os clássicos como Exorcista, até produções mais recentes como Hereditário, que eu até tenho as minhas críticas, eu esperava ao menos um momento que realmente desse medo ou que me incomodasse.
Mas o filme aposta em jumpscare previsível e em efeitos especiais que francamente parecem datados, e a possessão da Emma é mostrada de forma genérica, sem aquele impacto visceral que faz o espectador sentir o peso sobrenatural. Compare com o Exorcista, que mesmo lançado lá em 73, ainda causa arrepios até hoje, porque ele investe na construção lenta da tensão. Aqui, tudo parece apressado, como se o filme quisesse chegar logo no clímax, sem preparar o terreno, e a ambientação, que é um aspecto que poderia ter salvado o filme, também deixa a desejar. E a fotografia, além de sofrer com a câmera tremida, não explora o potencial dos cenários dos anos 20. A igreja aqui, onde o exorcismo acontece, é qualquer coisa, sem personalidade, e as poucas cenas externas não transmitem aqui a sensação de isolamento que poderia amplificar o terror. Tem uma falta de cuidado incrível aqui na produção desse filme, e um elemento que me chamou a atenção e que talvez seja o único lampejo de originalidade é a tentativa de mostrar o exorcismo como um embate não só espiritual, mas cultural. Há uma sugestão aqui, ainda que tímida, de que os rituais católicos da época eram vistos com muita desconfiança por parte da comunidade, o que adiciona uma camada interessante sobre a relação entre fé e sociedade, mas, de novo, isso é pouco explorado. O filme só toca no tema e logo abandona, preferindo se refugiar nos clichês do demônio, que cospe ofensas e faz objetos voarem. É frustrante demais para um filme de 1 hora e 40 minutos. E falando da trilha sonora, porque eu sempre presto atenção nisso, aqui ela é composta por notas genéricas, com aqueles acordes de piano dramáticos que todo filme de exorcismo parece reciclar. Não há nada de diferente aqui que ajude a construir a atmosfera. Compare com a trilha de Bebê de Rosemary, por exemplo, que cria um clima de desconforto só com algumas notas. E em O Ritual, a música aparece, tá lá só para preencher o silêncio, sem acrescentar emoção ou profundidade nenhuma. E outro aspecto que me incomodou, que já foram vários, foi o ritmo. Com 1 hora e 40 minutos, como eu falei, o filme não é longo, mas parece se arrastar, e isso acontece porque a narrativa é cansada e repetitiva. Tem várias cenas de exorcismo que seguem a mesma fórmula, sem evolução nenhuma. O diretor parece acreditar que repetir o mesmo confronto entre padre e o demônio vai manter o espectador engajado, mas o efeito é o oposto. Eu me peguei olhando no relógio, esperando algo novo acontecer, e olha que eu sou paciente com o filme de exorcismo, porque eu sei que o gênero exige um certo tempo para construir a tensão. E se esse filme aqui tem alguma coisa boa, além de algumas poucas atuações, são os momentos em que o diálogo entre o Al Pacino e o Stevens consegue transmitir a angústia de dois homens enfrentando algo maior que eles. Há uma cena específica no meio do filme em que os dois discutem um propósito da fé em meio ao caos, e ali eu senti um vislumbre do que O Ritual poderia ter sido: um drama humano com toques de terror, explorando as fraquezas e as forças da crença, mas esses momentos são raros e o filme logo volta para o caminho previsível. E comparado a outros filmes do gênero, O Ritual fica muito aquém. O Exorcista, que é claro, é uma referência óbvia, mas até para produções mais recentes, como a própria Possessão de Deborah Logan, consegue oferecer algo diferente, seja pelo formato found footage ou pela abordagem psicológica. O Ritual parece satisfeito em ser apenas mais um filme de exorcismo, sem ambição e deixar uma marca no gênero. Isso, para mim, é o maior pecado de um filme como esse, que é ser esquecido. E pro Ritual, nota 3. É um filme que não ofende, mas também não empolga. E até para quem é fã hardcore de filmes de exorcismo, vai achar chato e sem graça. E antes de terminar, gente, só uma coisa, porque eu quero deixar aqui uma reflexão com você. Esse subgênero de exorcismo precisa se reinventar. O Ritual é um exemplo de como ficar preso a fórmulas antigas e que pode enterrar uma boa ideia. Nós que gostamos de cinema temos que ser mais críticos com esse tipo de filme e não aceitar essas obras genéricas jogadas aos montes só para tentar fazer algum dinheiro. É lamentável que isso venha acontecendo. Mas é isso, me fale nos comentários o que você achou desse filme, porque eu quero saber, beleza? Até o próximo vídeo e fui!